Falar um pouquinho de política, porque o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, classificou como retrocesso absoluto o projeto de lei que trata da volta de um imposto sindical aqui no país. Relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, que foi aprovada em 2017, o Rogério Marinho promete articular uma resistência ao avanço dessa proposta, e sobre esse assunto a gente conversa aqui com o próprio que aceitou o nosso convite para participar do Morning Show de hoje. Tudo bem, senador? Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos aí, estou à disposição. Senador, só para entender assim, quando o senhor fala em articular uma frente para barrar isso, como que seria feito? Olha, primeiro o fato de que o governo tenha, eu diria até a infeliz iniciativa de fazer esse tipo de proposta mostra que esse governo tem um projeto de poder, não um projeto de país. Nós não estamos discutindo aqui, por exemplo, o fim da unicidade sindical. Entusiasmo. Isso significa que é o mesmo modelo que existe hoje, é o modelo que existia quando Vargas, em 1943, fez a CLT com inspiração de Benito Mussolini, que atrela os sindicatos ao governo e, por via de consequência, estabelece uma relação promíscua, né, de compadrio e de troca de favores. O governo propõe aumentar em 3 vezes a obrigatoriedade de um imposto que foi amplamente rejeitado pelos trabalhadores que não se sentiam representados pelas suas respectivas entidades sindicais. Nós não acabamos com o imposto, nós apenas permitimos que ele fosse opcional. Quando a gente fala em nos posicionarmos contra e articularmos contra, significa que nós vamos buscar, na hora em que o governo efetivamente apresentar essa proposta, caso ele realmente faça, né, os partidos que estiveram conosco por ocasião da aprovação da reforma trabalhista em 2017, os outros membros do Legislativo que vieram ao Parlamento após esse período, tanto no Senado como na Câmara, para mostrar que isso é uma incongruência, isso é uma intervenção indevida, e eu diria uma forma de perpetuar situações que não condizem com a modernidade da relação do trabalho. Sim. Senador, deixa eu inserir aqui na conversa o Mano Ferreira e o nosso querido Jotinha, para entender um pouco de vocês. Assim, vocês acham que existe apoio no Congresso para esse tipo de medida, ou o Congresso ele faz um contraponto importante? O Congresso, primeiro, bom dia, senador, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero acreditar que o Congresso faz um contraponto importante, e acho que esse é mais um ponto do governo que se insere num contexto de retrocessos do governo Lula diante dos avanços que aconteceram ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, colocando aí na conta a questão da tentativa do governo de rever a privatização da Eletrobras e as mudanças no marco do saneamento básico. Eu queria fazer uma pergunta ao senador nesse sentido, porque em relação aos decretos do saneamento, a gente viu a Câmara ter uma posição de protagonismo ao aprovar o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do governo. No entanto, quando o decreto foi para o Senado, a gente viu, na prática, o senador Pacheco sentar em cima do projeto até negociar uma mudança com o governo e acabou tendo um ponto de retrocesso no prazo que as estatais têm para comprovar sua capacidade financeira. Ou seja, o Senado está sendo mais leniente com retrocessos do governo do que a Câmara, senador? E como mudar essa situação? Porque não seria o caso da Câmara barrar e do Senado ser leniente? Só antes do senador responder, eu preciso fazer um rápido break para você que está no rádio. Nós já voltamos aqui com o senador Rogério Marinho, são 10h52. Por favor, senador. Pois não. Olha, existe uma situação que ela é muito clara, né? A relação de forças políticas que existem dentro do Congresso Nacional. A Câmara tem um perfil em que os partidos que fazem parte desse espectro mais ligado ao centro, né, têm tido, eu diria, uma posição de maior protagonismo. Já no Congresso Nacional, esses partidos são maioria, que hoje é o PP, o Republicanos, o PL e o Novo, né, que juntos têm pouco mais de 20 senadores, 24 senadores. No nosso caso, temos alguns senadores do União Brasil e um do PSD que fecham com a posição
mais à direita, mais centro, nós temos quase 50 senadores que estão bastante alinhados com o governo federal. Mas nesse caso específico, a questão do decreto de saneamento, mesmo com essa concessão feita, nós conseguimos impedir um retrocesso muito mais forte, que seria a validação daqueles contratos de gaveta que iriam na contramão, né, do que se preconiza com o marco, né, de permitir a livre negociação entre municípios e estados que são prestadores de serviço, ao mesmo tempo em que preserva a questão da licitação, né, da necessidade de licitação na concessão dessas outorgas que estavam sendo combatida pelos decretos contra o espírito da lei. Eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão em cima dessa pergunta, né, e voltar a vocês, dizer que esse governo tem se notabilizado como um governo que luta contra tudo que foi virtuoso em termos de legado econômico realizado nos últimos 6 anos. Você deu 2 exemplos, eu diria muitos outros. A profissionalização das empresas estatais, né? A agressão foi feita contra a lei das empresas públicas, inclusive com uma medida judicial proferida através de decisão monocrática do ex-ministro Lewandowski e convalidada também por decisão monocrática do TCU, me parece que é do ministro Vital, que permite que se aproprie com sindicalistas, com apaniguados políticos que não têm a capacidade técnica, postos relevantes e importantes na administração dessas empresas, de fundos de previdência, de bancos, de empresas estatais, o que vai, eu não tenho dúvida nenhuma, repetir o enredo que já assistimos em tempos anteriores. No último governo da ex-presidente Dilma, né, em 2015, o balanço foi de mais de 100 bilhões de prejuízo nas empresas estatais em função desse aparelhamento. No último ano do governo Bolsonaro, mais de 180 bilhões de lucro. Então, isso por si só mostra, né, essa contradição e essa vontade do governo de desfazer o que foi feito desde tudo. Veja a questão da autonomia do Banco Central, veja a questão da forma como eles têm tratado os marcos regulatórios da ferrovia, da cabotagem, né, do próprio marco do saneamento, essa avidez de desfazer a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. Sim. Inclusive, ações que permitiram a mudança do ranking, né, do Brasil em relação a investimentos estrangeiros. Então, o governo tem se notabilizado não só em destruir esse legado, como destruir a política fiscal. O déficit desse ano está estimado em mais de 140 bilhões de reais, com um superávit de 50 no ano passado. Senador, é muito preocupante o que estão fazendo com o Brasil. Sem dúvida. Senador, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Acho que a gente compreendeu bem qual vai ser a postura aí da oposição em relação a esse novo imposto sindical que pode vir por aí. Muito obrigado, viu, senador? Volto sempre. Obrigado a você. Valeu. Gente, olha.